Bom dia, oitavo ano. Bem, finalizando nossa matéria, tá? Encerrando o ano. Nós vamos ver agora grandezas proporcionais, tá? Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Vamos fazer uma leitura aqui para a gente ver o que é e como é. Grandezas diretamente proporcional. Então, como o nome já diz, é direto isso, tá? Em certo posto de combustível, 1 litro de gasolina custa R$ 4,00, tá? 2 litros de gasolina custam R$ 8,00, e assim sucessivamente. Observe que quando se dobra a quantidade de litros de gasolina, dobra-se também o preço. Quando se triplica a quantidade de litros de gasolina, triplica-se também o preço. Quando a quantidade de litros de gasolina é reduzida à metade, o preço é reduzido à metade. E assim por diante. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, os valores correspondentes das duas grandezas variam na mesma razão. Deste modo, considerando x os possíveis valores das grandezas gasolina, L e Y, os possíveis valores da grandeza preço, podemos escrever que x sobre y é igual a 4. Ou ainda, y é igual a 4x. Atenção, 4 sobre 1 é igual a 8 sobre 2, que é igual a 12 sobre 3, que é igual a 4. Representando geometricamente essas sentenças, obtemos. Aqui está o gráfico. Quando for 1 litro, R$ 4,00. 2 litros, R$ 8,00. 3 litros, R$ 12,00. Para representarmos graficamente a situação, construímos um par de eixo e estabelecemos uma escala para cada grandeza. Então vamos lá, atenção. Nessa situação, x pode assumir qualquer valor maior que zero, e para cada valor de x existe um único valor correspondente para y. Nossos quadrinhos, hein? Não esqueçam. Se duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, os valores que expressam essas grandezas variam na mesma razão. Assim, considerando que x e y apresentam os possíveis valores dessas grandezas, existe uma constante k, tal que y sobre x é igual a k, ou ainda que y é igual a k vezes x. Tá? Então, vamos lá. Substituindo x por 12 em y igual a 4x, e determine quantos reais custam 12 litros de gasolina. Tá? Então, 12 litros de gasolina, que é x aqui, é 4 vezes 12. Aí vai dar R$ 48,00 de gasolina. Grandezas inversamente proporcional. Como o nome já diz, é inverso. Tá? Na outra era diretamente. Se uma aumenta, o outro aumenta. Tá? Nesse caso aqui é inverso. Em uma fábrica de calças, 5 funcionários gastam 40 horas para produzir uma determinada quantidade de calças. 10 funcionários gastam 20 horas para produzir a mesma quantidade. 20 funcionários gastam 10 horas para produzir a mesma quantidade. Note que uma proporção inversa entre a quantidade de funcionários e a quantidade de horas, ou seja, quando se dobra a quantidade de funcionários, a quantidade de horas diminui pela metade. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Tá? Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou seja, os valores das duas grandezas variam na razão inversa. Deste modo, considerando x os possíveis valores da grandeza, funcionários, quantidade, e y, os possíveis valores da grandeza, trabalho, horas, podemos escrever a sentença. Qual é a sentença? X vezes y é igual a 200, ou ainda, y é igual a 200 sobre x. Lembre-se que
A sobre 1, A sobre 1 sobre B é igual a A vezes B, tá? Porque aqui você inverte a fração aqui, ó, tá? Então, multiplica, divisão de divisão, tá? Divisão de frações, aliás. Você multiplica pelo inverso aqui. Agora, considere que x pode assumir qualquer valor maior do que zero e representando geometricamente essa sentença temos, tá? Aqui, ó, geometricamente, para cada valor de x existe um único valor correspondente para y. Se duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, os valores que expressam essas grandezas variam na razão inversa. Assim, considerando que x e y representam os possíveis valores dessas grandezas, existe uma constante k, tal que x e y igual a k, ou ainda que y é igual a k sobre x. Para responder à pergunta de Franciele, para substituir x, basta substituir x por 40, em y igual a 200 sobre x. Vamos saber qual é a pergunta. Quantas horas 40 funcionários vão gastar para produzir a mesma quantidade de calças? Então, 200 sobre 40, tá? Igual a 5. Portanto, 40 funcionários gastariam 5 horas para produzir a mesma quantidade de calças. Grandezas não proporcionais. O que vem assim? Andressa se esqueceu do prazo de pagamento de uma conta de R$50. E cada dia após o vencimento da conta são acrescentados R$2 ao valor inicial. Assim, no primeiro dia, após o vencimento, o valor é 52. No segundo dia, após o vencimento, o valor é 54. E assim por diante. Note que, embora o valor a pagar varie de acordo com a quantidade de dias de atrasos, as razões entre os valores correspondentes das duas grandezas são diferentes. Por exemplo, 1 sobre 52 é diferente de 2 sobre 54. 1 sobre 52 é aproximadamente 0,02 e 2 sobre 54, 0,04. Tá? Então, aqui, portanto, não há uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas. Porém, podemos escrever uma sentença que relacione essas grandezas. Para isso, consideremos x os possíveis valores da grandeza quantidade de dias de atraso e y os possíveis valores da grandeza valor. Assim, nós temos valor a pagar, y, valor inicial 50, mais quantidade de dias de atraso, o x, e a multa de R$2 a diária. Considerando que x pode assumir qualquer valor maior do que zero e representando geometricamente essas sentenças, obtemos, tá, uma reta aqui. Agora, vamos determinar quantos reais Andressa pagou, considerando que ela atrasou 14 dias. Para isso, basta substituir x por 14, tá? Em y igual a 50 mais 2x. Deu 28,78. Portanto, 14 dias após o vencimento, Andressa pagou R$78 pela conta. Agora, regra de 3 simples. Tá? Vamos lá. Aqui a gente vai ver aquela multiplica em x, né, cruzado. Vamos ver como é que é. Agora estudaremos um pouco mais sobre um método de resolver situações envolvendo grandezas proporcionais, chamado regra de 3 simples, que recebe esse nome porque, a partir de 3 valores conhecidos, obtemos o quarto valor, desconhecido.
o qual podemos indicar por x. Observe alguns exemplos. Em uma tarde ensolarada, Daniela observa as sombras de um poste e de uma estaca fincada verticalmente no solo. Tem um desenho aqui. Ela constatou que a altura da estaca é 80 centímetros. E que no momento em que a sombra da estaca media 64 centímetros, a sombra do poste media 596 centímetros. Qual é a altura do poste? Observe como essa informação pode ser organizada. Altura do objeto, comprimento da sombra. Então nós temos o objeto, a estaca, que tem 80 centímetros, com a sombra de 64. Um poste que tem uma altura que eu não conheço e uma sombra de 596. Note que o comprimento da sombra varia de acordo com a altura do objeto. Portanto, duplicando a altura do objeto, o comprimento da sombra também duplicará. Triplicando a altura do objeto, o comprimento da sombra também triplicará. Reduzindo a altura do objeto à metade, o comprimento da sombra também será reduzido à metade, e assim por diante. Então, as grandezas, comprimento da sombra e altura do objeto são diretamente proporcionais. Ou seja, se uma aumenta, a outra vai aumentar. Se uma diminui, a outra vai diminuir, na mesma proporção. Assim, podemos escrever e resolver a proporção 80 por x, que é igual a 64 por 596. Tá? Lembre-se de que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, 2/3 é igual a 4/6. Tá? Então, nesse caso, dizemos que 2 está para 3, assim como 4 está para 6. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Para obter o valor de x, multiplicamos o numerador de uma fração pelo denominador da outra, ou seja, multiplicamos em cruz, tá? Famoso multiplicar em cruz, ok? Então, fazendo essa multiplicação, 64x, 80 vezes 596. Fazendo a conta, achamos que o x é igual a 745. Portanto, a altura do poste é de 745 centímetros. Para pintar uma casa, 2 pintores fazem um serviço em 9 dias. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, quantos pintores fariam esse mesmo serviço em 6 dias? Então vamos lá. 2 pintores, 9 dias. Quantos pintores em 6 dias? Note que o tempo para fazer o serviço varia de acordo com a quantidade de pintores, de modo que, duplicando a quantidade de pintores, o tempo será reduzido à metade. Triplicando a quantidade de pintores, o tempo será reduzido à terça parte. Reduzindo à metade a quantidade de pintores, o tempo será duplicado, e assim por diante. Então, as grandezas de tempo e quantidade de pintores são inversamente proporcionais. Assim, podemos escrever e resolver a proporção 2 por x, 2 está para x, assim como 6 está para 9. Nessa proporção, uma das frações é invertida. Isso deve ser feito porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Eu tenho 2 está para x, assim como 6 está para 9. Inverso da razão, 9/6.
Deixa eu ver aqui. Ah, tá, aqui, ó, 9 sexta aqui, ó, 2 para x, 9 para 6. Ele inverteu aqui e não falou nada. Então, vamos lá, continuando. Invertendo aqui, depois vai multiplicar em cruz, tá? 6x, 2 vezes 9, 18. Tá? Achamos que x é igual a 3. Atenção, no caso de grandezas inversamente proporcionais, uma das razões deve ser invertida. Qual, professor? Qualquer uma, só sei que deve ser invertido. Se eu vou inverter a primeira, eu vou inverter a segunda? Ele não diz aqui. No caso de grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui, ou quando um diminui e o outro aumenta, é inversamente proporcional. Tá? Uma das razões deve ser invertida. Se você inverte a primeira, a outra segue normal. Se você segue normal na primeira, a outra tem que ser invertida. Portanto, para fazer esse mesmo serviço em 6 dias, tá, seriam necessários 3 pintores. Tá? Então, essa aí é a nossa noção de regra de 3, razão e proporção. Tá? E para finalizar, nós temos aqui o que estudei. Tá? Neste capítulo, vimos grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais. Estudamos também o uso da regra de 3 simples para analisar a variação das grandezas. Vamos relembrar, para isso complete com o que falta. Tá? Então, página 191, tá? Vocês completam aí, terminando assim o nosso conteúdo da prova. Tá? Aí depois eu vou passar direitinho quais são as páginas, né? Lembrando das nossas perguntinhas, né? Eu acho que está ficando mais prático as perguntas, porque a gente vai decorando os conteúdos, né? E com o conteúdo a gente consegue fazer as nossas contas. Então, senhores, façam aí página 191, tá? E leiam com bastante atenção essa parte da matéria. Bom dia.